A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma boa tarde a todos. Hoje eu estou gravando essa mensagem de fé para você e te convido a meditar nessa palavra comigo. Uma mensagem que traz a importância de orarmos uns pelos outros. A oração, meu irmão, ela é algo que nos fortalece, nos mantém de pé, nos aproxima de Deus. A oração não são palavras decoradas, não uma reza, mas sim uma conversa íntima com Deus. E quando nós oramos pelos nossos, Deus, ele age também favoravelmente em nossas vidas. Então, iniciamos no livro de Jó. Você já deve ter ouvido a história de Jó, um homem que era íntegro, temente a Deus, e passou por uma luta tremenda em sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida, a questão de saúde, mas Deus mudou a sorte dele. Então vejamos em Jó, capítulo 42. A palavra diz no versículo 10: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então, Jó teve sua vida mudada a partir do momento que orou pelos seus amigos. E o Senhor Jesus, ele nos orienta a orar pelos nossos inimigos também. Quanto mais pelos nossos da fé, pelos que estão ao nosso redor, pela nossa família, pelos nossos amigos, nossos colegas. E hoje, a palavra que Deus tocou no meu coração de trazer até você está no livro de Atos, do capítulo 12. Então o título do texto é Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, nesse momento, o rei Herodes, ele mandou prender Pedro, não porque Pedro fosse um malfeitor, tivesse cometido um crime, roubado alguém, matado alguém, muito pelo contrário. Ele era perseguido porque ele fazia o bem e pregava a palavra de Deus. Pregava o evangelho, as boas novas, a palavra do Senhor Jesus. Ele foi preso quando estava numa condição já de apóstolo. Um homem já experimentado na fé, um homem fortalecido, um homem que já havia caminhado com Cristo Jesus. Um homem de fé e, mais que isso, um homem de Deus. Ele foi preso e ele era um homem de oração. Porém, olha o que o texto diz. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ou seja, Pedro já era um homem de fé, um homem experimentado nas tribulações, nas provações, um homem de oração, de clamor, de fé. Mas nessa parte, no versículo 5, diz que quem estava orando por ele era a igreja. E assim devemos ser nós, com os nossos, com aqueles da fé, com aqueles ao nosso redor, orando uns pelos outros. E olha o que Deus fez em sua vida. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Ou seja, Pedro estava dormindo, mas a oração daquele povo que orava na igreja por ele estava surtindo efeito em sua vida. E Deus,
enviou um anjo que lhe libertou da cadeia, tirou deles as algemas. De repente, você tem uma pessoa que está presa, não fisicamente numa prisão, mas preso numa situação, numa circunstância, seja ela financeira, sentimental, seja ela espiritual, através da questão do vício. Então, quando nós oramos, Deus ele intercede sim pelos nossos, e assim como fez na vida de Jó, ele pode fazer em nossas vidas. Então nós devemos, é mandamento do Senhor que oremos uns pelos outros. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu queria deixar essa mensagem hoje para você. Aquele que ama, ele ora um pelo outro. Você não precisa declarar para a pessoa que você está orando por ela, mas dobra seu joelho no seu quarto, ore por ela e Deus sim fará a diferença, eu tenho certeza disso. Deus é fiel e a palavra dele não cai no chão. Então, oremos uns pelos outros. Aquele que é seu amigo, ele não precisa ficar declarando, dizendo que é ou não. Quem é seu amigo, ele dobra o joelho, está orando, intercedendo pela sua vida. E nós devemos ser assim uns com os outros. Então, essa mensagem que eu queria deixar hoje para você. Que Deus venha tocar no seu coração, na sua família, abençoando, derramando as chuvas de bênçãos. Que Deus abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus. E amém.